Eu estava no trânsito chegando em casa. Quem é que vai passar os slides? Eu vou passar aqui, professor. Beleza. Bem, gente, então boa tarde a todos. Desculpe o atraso, eu estava no trânsito. Nós vamos dar continuidade agora aos outros pares cranianos. Seria interessante que essa aula fosse gravada, porque quem não puder assistir agora, assiste depois. Alguém está gravando? Sim. Então pronto, então vamos começar. Veja só, nós vamos falar, são os últimos pares cranianos, né? O oitavo, o nono, o 11º e o 12º. Por que a gente estuda esses pares cranianos em conjunto? Pela localização deles, tá? Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho e vocês vão entender o porquê dessa... eu vou exemplificar o porquê nós estudamos esses pares juntos. Nós chamamos esses conjuntos de nervos chamados pares baixos, pela localização em que ele emerge do sistema nervoso central, tá? Essa região se chama ângulo ponto cerebelar. Então, nessa região, você transita esses pares cranianos, o oitavo, o nono, o 11º e um pouco mais à frente o 12º, ok? Então, é difícil, clinicamente, você ter um comprometimento isolado de um nervo desse. Pode até ser que no começo de uma patologia ou de uma entidade nosológica, você tenha o início de um par craniano desse. Mas, na sequência, os outros, eles entram, eles começam a ter comprometimento. É como se eu pegasse, imagine, então, estamos todos em uma sala de aula, todo mundo com o pé no chão, e eu derramasse um tonel de água no chão. Provavelmente, a maioria das pessoas que estão ali naquela sala vão molhar o pé. Porque estão juntos um do outro. Então, eu jogar um tonel de água e apenas um ou outro aluno molhar o pé, pode acontecer? Pode, mas não é o usual, ok? Não é o usual, porque eles estão todos muito próximos um dos outros. Então, nós vamos começar com o nervo vestíbulo coclear, que a gente conhece como oitavo par craniano. Próximo. Quando você estuda o oitavo nervo, a gente estuda a via auditiva, ok? Então, a via auditiva, ela é composta de grupos de neurônios que formam estações. A gente chama neurônio, tá? Então, quando eu digo neurônio 1, não quer dizer que é um neurônio só, mas é um grupo de neurônios que a gente chama uma estação 1. Depois uma estação 2, uma estação 3 e uma estação 4. Mas notem que há um trajeto, há uma ordem, né, um caminho a seguir para que essa informação seja processada. Então, o paciente ele pode ter um comprometimento auditivo por qualquer lesão nessa via auditiva, ok? Então, os neurônios 1 ficam no gânglio espiral situado na cóclea. Eles são neurônios bipolares, em que eles têm a parte mais distal um contato com o órgão de corte.
O que é o órgão de corte? O órgão de corte é um transdutor. Ele transforma o estímulo mecânico de ondas sonoras, né, em um estímulo elétrico. E é esse estímulo elétrico que passa pelo nervo, que passa por esse trajeto. Os neurônios 2, eles já estão dentro do sistema nervoso central, na ponte. Então, eles ficam localizados nas pontes, nos núcleos cocleares dorsal e ventral. Desses núcleos dorsal e ventral, eles cruzam esses axônios desses segundos neurônios, cruzam o lado oposto. Quando ele cruza pelo lado, o outro lado, ele forma uma entidade, uma estrutura neuroanatômica chamada corpo trapezoide. Desculpa, gente, que eu ainda estou meio gripado. Constituindo o corpo trapezoide. Eles contornam o núcleo olivar superior e aí ascende, ele sobe. Ele ganha como se fosse uma avenida, ok? Então, quando ele forma o corpo trapezoide e ele ascende por uma região chamada leminisco lateral. O leminisco lateral é como uma avenida, por onde passa, trafega várias informações, tá? Entre elas, a via auditiva. E aí, esse leminisco lateral, ele chega nos colículos inferiores. Vocês lembram na aula de tronco, né? Dos colículos inferiores, eles vão para o corpo geniculado medial. Lembrem que o corpo geniculado lateral faz parte da via óptica, né? Já o corpo geniculado medial faz parte da via auditiva. Do corpo geniculado medial forma um leque de neurônios, de axônios, chamado radiação auditiva. Essa radiação auditiva, ela atravessa a cápsula interna e vai ser essas informações, elas vão ser processadas, essa é a palavra, no giro temporal transverso anterior, que é a área 41 e 42 de Brodmann. É nessa área que você realmente entende o que escutou. Então, você pode, por exemplo, escutar sem entender o que está escutando. Ok? Então, isso se chama agnosia auditiva. O cara escuta, mas ele não entende o que está escutando. O que você está escutando tem que se relacionar com uma parte de memória. Por exemplo, quem escutou o som de uma sinfonia tal? Se você nunca escutou, você não sabe como é. Não tem essa memória. Então você primeiro tem que escutar, aquilo tem que ser guardado na sua memória, e aí quando você escutar novamente esse som dessa sinfonia, você vai dizer, ou uma música, né? Que seja, essa é a voz, ou esse é o som, é a música tal. Então, tem que ter essa relação. Você pode até escutar, mas não se correlacionar com o que você lembra sobre aquele som. Próximo. Essa seria uma imagem da anatomia dessa região, tá? Então, você tem a orelha. A orelha, ela tem essas dobras para que o som bata na orelha e que ela meio que concentre o som no meato auditivo. O som trafega, tem uma parte inicial que é cartilaginosa, mas depois tem uma parte óssea do conduto auditivo. No fundo do conduto auditivo
a gente tem a membrana timpânica. A membrana timpânica, ela tem uma anatomia bem interessante. Perdão, gente, eu tô meio... Que ela é avascular. Como assim? É uma estrutura, ela é translúcida e ela se regenera, mas ela não tem vaso. Porque imagine se tivesse um vaso. Imagine uma artéria pulsando nessa região. A gente escutava o coração, né? Tanto é que quando você está com o ouvido cheio, né, por algum problema, uma otite, você escuta o batimento do seu coração. Do meato, da membrana timpânica se articulam 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, e eles são articulados, esses 3 são os menores ossinhos do ouvido, né, do corpo humano, e ele tem líquido sinovial, ele é como se fosse um joelho. O líquido sinovial é que faz com que essa articulação seja eficiente e com o mínimo atrito possível. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, o joelho da gente não vai ficando mais duro. A mesma coisa acontece com essa articulação entre esses ossículos. E a gente chama isso de otoesclerose, que é a perda auditiva, né? Essa perda auditiva, ela é progressiva. A gente tem, dependendo da faixa etária, a gente sabe mais ou menos qual é a quantidade a capacidade de escutar, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa audição. Não quer dizer que a gente vai ficar surdo, mas chega um momento que a gente tem dificuldade de escutar. Algumas famílias têm uma tendência maior ou menor para a otoesclerose, ok? E depois, nós temos uma divisão de 2 outras estruturas. Os canais semicirculares, que vão para o sentido do equilíbrio, e tem a cóclea, que é para o sentido da audição. É na cóclea que tem um órgão de corte. Próximo. Sim, e você também tem uma equalização dessa região, que é o ouvido médio, com a faringe. Essa equalização é feita pela trompa de Eustáquio. Essa é a mesma imagem, tentando, de uma forma quase um zoom maior, também reconhecer essas estruturas. Quando vocês estiverem estudando, vocês vão e observem cada uma dessas estruturas. Nós não temos peças neuroanatômicas, pelo que eu saiba, que mostre isso, porque o ouvido médio todo, ele tem 2,5 centímetros. Então, a gente está falando aí em uma estrutura muito pequena, ok? Próximo. Isso é um corte para mostrar como é o órgão de corte, tá? Imagine um cone em que você dobra ele 2,5 vezes. Vai formar como um caracol, né? Na verdade, é um cone que deu 2,5 voltas. E aí formam o que a gente chama de cóclea. E dentro desse cone tem uma membrana e, repousando por cima da membrana, você tem o órgão de corte. Tenta dar um zoom, consegue dar um zoom nessa imagem? Não dá pra dar o zoom não, professor, aqui. Tudo bem. Quando vocês estiverem estudando, vocês vão ver melhor. Mas vocês vão ver
estruturas como se elas fossem helicoidais, elas vão e voltam, tá? E no meio tem uma membrana, e dentro dessa, e repousando essa membrana, você tem o órgão de corte. Aí é a estrutura, o transdutor, que transforma um estímulo mecânico em um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico vai até aonde está, como se fosse, imagine uma rosa, a rosa é a cóclea, e o caule seria o nervo. Mas antes de formar um nervo mesmo, você tem uma pequena dilatação, que é o gânglio espiral. Então, você tem o órgão de corte, você tem a cóclea e tem o órgão espiral. É aí onde estão os primeiros neurônios. Na sequência, forma o nervo óptico. Próximo. Isso é uma ampliação, né? Mostrando a membrana basilar e mostrando o órgão de corte. Ok? E mais proximal, o gânglio espiral com os seus vários neurônios. Próximo. Então, o vestíbulo coclear, por isso que esse nome, vestíbulo, significa canais semicirculares, equilíbrio, e coclear significa audição. O equilíbrio também é um sentido, ok? E aí está uma imagem mostrando a cóclea, que é esse cone contorcido no seu eixo 2,5 vezes, e os canais semicirculares. Próximo. Nessa imagem, você tem mais ou menos isso: a membrana timpânica, os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo. Você tem uma janela oval, em que, quando essa membrana vibra, ele transmite essa vibração para a janela oval e, consequentemente, o estímulo mecânico, a pressão dentro da cóclea, despolariza essa membrana. Imaginem uma corda de violão, ok? Em que você tem uma corda de violão mais folgada e mais grossa, seria a parte inicial da cóclea. E você tem uma corda de violão mais fina e menos frouxa. Então, imagine um som grave. Ele vai vibrar inicialmente essas cordas mais soltas e mais grossas. Então, é um som grave. Sons muito agudos, ele tem uma amplitude baixa, mas tem uma frequência muito alta. Então, ele meio que passa batido nessas cordas graves e ressoa a parte do órgão de corte, a cóclea, já no finalzinho, que são os sons agudos. E aí, esse espectro de audição vai do grave ao agudo. Próximo. Então, você pode, por exemplo, perder a audição para uma frequência específica, né? Geralmente, mais para sons graves, e você permanece por mais tempo nos sons agudos. Bem, isso é mais ou menos tentando mostrar a via auditiva. Então, nesse quadradinho tem o órgão de corte, o gânglio espiral saindo desse quadradinho, né? Formando o ramo coclear do nervo vestibular, e chegam nos segundos neurônios, que estão no núcleo dorsal e ventral da ponte.
atravessa a estrutura, formando o corpo trapezoide. Tenta apontar para mim o corpo trapezoide, por favor. Isso aí são os núcleos dorsais e aí o corpo trapezoide. Ele atravessa, formando o corpo trapezoide, e aí depois ele sobe com o nome de leminísco medial até os colículos inferiores, ok? Depois eles formam as radiações auditivas lá em cima e chega na ínsula, né? No giro temporal. Próximo. Esse aí é um livro, esse aí é do Ângelo Machado, mostrando mais ou menos a mesma coisa, só que de uma forma mais gráfica, né? Então, também mostrando os primeiros neurônios no gânglio espiral, o segundo neurônio no núcleo dorsal, a formação do corpo trapezoide, a subida pelo leminisco até os colículos inferiores. Mostra os colículos inferiores. Aí, isso. O corpo geniculado medial, um pouco mais acima, de um lado e do outro. Não, o medial fica lateral, né? Aí são os colículos superiores. Pronto, o corpo geniculado lateral, e aí, na sequência, a radiação auditiva e chegando no giro temporal. Próximo. Esse é do Peter Dude, mas é a mesma coisa. Próximo. E a via vestibular? A via vestibular é o equilíbrio, ok? Você pode ter um componente consciente e um componente inconsciente. O componente consciente, a via do componente consciente do vestibular, ele vai até centros superiores. A gente não sabe ainda exatamente todos o caminho que seguem, mas provavelmente tem um relé talâmico e tem um local de compreensão que ainda não está muito bem definido. E a via inconsciente? A via inconsciente, ela vai até cerebelo. Então, por isso que a gente divide o equilíbrio, as vias vestibulares, na parte consciente e inconsciente, tá? Então, os receptores estão localizados no vestíbulo, na região vestibular do ouvido interno, e na audição é o órgão de corte. No equilíbrio, são os canais semicirculares e a mácula e o sacro. Nós temos 3 canais semicirculares em que ele parece uma volta completa, mas ele não chega a dar uma volta completa. Ele lembra um C. Então, lembrem dos planos cartesianos, X e Y. E imagine uma outra seta saindo do quadro. Então, no X, no Y, você tem um canal, e no Z, saindo do quadro, você também tem um canal. Isso você tem de um lado e tem do outro. E existe um cristalzinho que fica em cima de uma mácula, que é como se fosse um nível de pedreiro. Dependendo da posição que ele está, você sabe aonde está, como é que você se comporta com o corpo, ok? Isso é a via vestibular. Os neurônios 1, ele fica no gânglio de Scarpa. Lembrem que no auditivo seria no espiral. Os neurônios 2 ficam nos núcleos vestibulares do tronco cerebral. Próximo. E aí é que vem a diferença. Se essa informação vai só até cerebelo,
é inconsciente. Você não precisa ter consciência de que está mantendo o equilíbrio. Ele vai para o córtex do arco cerebelo, para pedúnculo cerebelar inferior e corpo justa restiforme. Essa é a via inconsciente. Vamos imaginar você andando, ok? Ou você não precisa ter consciência do seu equilíbrio. Você simplesmente precisa ter o equilíbrio e seguir, certo? Mas se eu pedir para você ficar realmente equilibrado, manter o equilíbrio de uma forma consciente, por incrível que pareça, essa via consciente não é a melhor. Porque vem muitas aferências auditivas, ópticas. Você precisa de várias informações para você manter o seu equilíbrio de uma forma consciente. O ideal é que esse equilíbrio seja meio que involuntário. Lembram daquela brincadeira que Pica-Pau fazia, que atravessa uma corda bamba ou atravessa uma tábua? Então ele está atravessando sem nem se preocupar. Quando o pessoal diz, olha para baixo, quando o cara olha para baixo, ele perde o equilíbrio. Então, enquanto ele está andando na tábua de uma forma inconsciente, não tem nenhum tipo de problema. Mas quando ele começa a ter consciência de que ele precisa se equilibrar, as pernas começam a tremer e ele cai. É mais ou menos isso. Mas essa via ainda é pouco conhecida, deve ter um relé talâmico. Quando ele diz assim, relé talâmico, significa consciência. O tálamo seria o momento em que você tem consciência de que está se equilibrando, tá? E deve chegar no lobo parietal, na área somestésica, provavelmente próximo à face. E bem próximo do lobo temporal, a via auditiva original. A audição e o equilíbrio estão muito próximos, né? Imagine um paciente que perde a audição, às vezes ele tem um comprometimento também do equilíbrio próximo. Bem, isso é no livro da gente, mostrando essa via. Depois no livro, vocês vão poder ver melhor, tá? Porque a gente aqui não vai poder ampliar, mas é basicamente isso que eu falei. Próximo. Ok. Quando você está estudando o oitavo nervo, pode passar para o nono. Quando você está estudando o oitavo nervo, você vai primeiro estudar a audição, ok? A acuidade auditiva. O exame neurológico, ele pode ser feito em vários locais. Em um exame neurológico de consultório, em que você quer apenas testar a audição de um paciente, você pode fazer o crepitar do cabelo. Como é isso? Você pega o cabelo do paciente do lado que você quer examinar e faz o atrito com a mão. Nós devemos ter a capacidade de escutar o crepitar do cabelo, ok? Ou você faz um teste de audição comparando com o seu. Então você pode usar um diapasão, você escuta até onde você achar que você pede para o paciente dizer, olha, assim que você parar de escutar o diapasão, você me diga. E aí o diapasão, ele dá uma nota, né? Aí tem vários tipos, mas ele faz um som, e aí, quando o paciente disser, eu não estou escutando mais, você compara com a sua audição. E aí, você vê se o paciente está
você tem que estar com a audição boa, né? Claro, preservada. E aí você consegue comparar. Se você quiser fazer de uma forma mais detalhada, você pede um teste chamado audiometria. E aí você analisa a audição. Existem alguns testes que eu acho que vocês vão ver isso em semiologia, que é o teste de Rinner, o teste de Weber. Basicamente, é para também definir se tem alguma lateralização no Weber, e no Rinner é para saber se a sua audição aérea é melhor do que a audição óssea. Naturalmente, a audição aérea deve ser melhor do que a audição óssea, tá? E em relação ao equilíbrio, você testa o equilíbrio axial, paciente parado em pé, e você pode também testar a coordenação dos membros, ou a tendência à queda. Então tem vários testes que são feitos para testar o oitavo par. Então nós vimos que o oitavo nervo é um nervo extremamente sensitivo. Então, nós chamamos que ele é um aferente visceral especial, porque é um sentido. Então, ele é um AVE, ok? Um nervo misto, nós vamos falar agora. O glossofaríngeo, ele tem vários componentes. Ele tem componente estritamente motor, aferente especial, entre outros. Então, a gente diz que ele é um nervo misto. Glossofaríngeo, ou nono par. Próximo. O nono par, a gente, diferente dos outros pares, a gente se preocupa mais com o trajeto dele do que todas as vias que podem ocorrer, ok? A gente vai explicar. Então, ele deixa a caixa craniana através do forame jugular, juntamente com o 10º e o 11º. Ele possui dois gânglios, o gânglio superior e o gânglio inferior. Ele caminha entre a artéria carótida interna e a veia jugular interna em direção ao músculo estilofaringeu. E entre este último e o estiloglosso, ele segue até a base da língua. Próximo. Então tá aí um nono par emergindo do ângulo ponto cerebelar. Próximo. O nervo glossofaríngeo, ele tem vários ramos. É por isso que a gente não estuda todas as vias dos ramos do nervo glossofaríngeo. São diversas. Então, o nervo timpânico, ele inerva a parótida, ouvido médio, trompa de Eustáquio. Nesse caso, esse nervo timpânico é uma aferente geral. É dor, é a sensibilidade. Então, uma inflamação na parótida ou uma inflamação no ouvido médio caminha pelo nono par. É por isso que as dores de ouvido, perdão, é uma dor tão forte, porque é uma nevralgia. O ramo estilofaringeu vai para os músculos estilofaringeus. O ramo faringeu vai para músculos da faringe. Então, o nervo, ele também é um componente motor. Ramo do seio carotídeo, ele vai para o seio e o glomo carotídeo. Essa região, você tem um receptor de pressão. Então,
ele controla, ele consegue ajudar o controle de aumentar ou diminuir as carótidas. Ramos linguais. Vocês lembram que a gustação é feita pelo sétimo nervo, mas é a parte da frente da língua. Os 2/3 anteriores é sétimo, mas 1/3 posterior é glossofaríngeo. Então, o gosto da comida também é nono par. Próximo. Aqui em preto está mostrando a parte sensitiva do nervo. São vários. E do outro lado, em vermelho, a parte motora. Então ele inerva vários músculos e inerva também várias áreas, ok? E ele tem tanto uma sensibilidade geral, SG, que seria, por exemplo, uma dor no ouvido, como ele tem também uma sensibilidade especial. A sensibilidade especial seria um sentido, no caso, a gustação do terço posterior da língua. Próximo. Uma boa maneira de você estudar o nono par. Eita. Uma boa maneira de você estudar o nono par é estudando a síndrome no nono par. São esses sinais e sintomas que você encontra em um paciente com uma paralisia do nono par. Perda da sensibilidade gustativa, chama-se ageusia, do 1/3 posterior da língua. Mas o paciente não vai chegar para você e dizer assim: doutor, eu estou achando que eu estou com ageusia. Não. Ele vai dizer: doutor, o gosto da comida está diferente. E aí, quando você vai pormenorizar essa queixa, você começa a ver que não é todo o alimento. Ele reconhece o doce e o salgado, mas ele não reconhece, por exemplo, o adstringente ou o amargo, que é a parte posterior da língua que está mais afetado, tá? Ele não vai dizer assim, segundo momento, né? Segundo sintoma, a abolição do reflexo nauseoso e do reflexo da úvula. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, eu estou me engasgando. E aí, quando você faz o teste, você vê realmente que ele tem uma abolição do reflexo nauseoso. Você coloca uma espátula na área anestésica e o paciente não tem vontade de vomitar. E o reflexo nauseoso é um reflexo normal. Você colocar uma espátula no fundo da garganta de um paciente, ele vai ter vontade de vomitar. Mas em um paciente que está com um comprometimento do nono, ele não vai ter essa vontade de vomitar. A anestesia e a analgesia da porção superior da faringe, da região amidaliana e da base da língua. São toda essa região em que o nervo ele inerva, né? E aí ele vai ter essa dificuldade de comer e deglutir, mas não chega a ser tão grave, mas ele vai ter essa disfasia de grau leve. É difícil, mas algumas pessoas eles fazem anestesia para procedimentos odontológicos. E aí pode ter essa dormência na área da boca que foi anestesiada. E aí a dificuldade de deglutir. Flacidez do palato mole, do lado paralisado, e desvio da úvula para o lado normal durante a fonação. Próximo. Isso é uma imagem do De Jong,
que é semiologia neurológica, e aí você vê um desvio da língua, da úvula, e a úvula, ela se desvia para o lado bom. Imagine uma cortina em que uma corda está quebrada. Você tem você tem como se fosse dois cordões puxando. Então, quando um está fraco, o lado que está bom puxa a cortina mais para aquele lado. Então, a úvula, ela se desvia para o lado bom. Quando você pega essa espátula e encosta nessas regiões que eu estou falando, o paciente ele não sente vontade de vomitar. E quando você encosta do outro lado, ele tem um reflexo nauseoso. Próximo. Veja só, olhem essa imagem e me diga, a gente já estudou o oitavo, o nono, a gente ainda não estudou nem o décimo, nem o 11º. Eles estão aí também. Me diz quem é oitavo e quem é o nono. Isso é uma anatomia cirúrgica. Alguém consegue? Olha a quantidade de filetezinhos que tem. Nem eu sei. É por isso que nós estudamos esses pares cranianos em conjunto. Tá vendo? Então aí tem oitavo, tem nono, 10º e 11º. Essa região é o ângulo ponto cerebelar. Tá vendo que não é assim tão simples como no livro, em que você tem uma bolotinha, um pontinho e o nome escrito oitavo, nono, ou quando vocês pegam aquela peça anatômica para estudar e vê, esse é o oitavo, esse é o sétimo, esse é o sexto. Não é bem assim. Às vezes, um nervo, ele é subdividido em vários ramos. E o que você acha que é vários ramos é um nervo só. E às vezes o que você acha que é um nervo, que é que é um nervo isolado, é apenas um ramo de um nervo. Então, qualquer lesão crescendo aí compromete todos, né? Acima eu tenho uma espátula afastando o cerebelo. Na frente são os forames em que eles vão buscar, né? E entre um e o outro, o ângulo ponto cerebelar. Entenderam porque a gente estuda todos eles em conjunto? É muito difícil algo crescer aí, um derrame, machucar só um desses raminhos. E geralmente vai acometer todos. Próximo. 10º. O nervo vago é um nervo que tinha um nome de pneumogástrico. Pneumo, pulmão. Gástrico, intestino. Mas esse nome pneumogástrico não era a boa representação do nervo. Me diga o nome de uma estrutura anatômica do abdômen, do tórax e do abdômen, e eu digo que tem um ramo do vago. Coração, ramos cardíacos. Esôfago, ramo esofágico do vago. Estômago, ramo gástrico. Baço, ramo esplênico. Fígado, ramos hepáticos. Intestino, rins. Então, imagine uma comunicação do sistema nervoso com cada uma das nossas vísceras. Isso é feito pelo nervo vago.
para não dizer o nome, imagine ter que dizer o nome de todas as estruturas: esôfago, pulmão, pneumo, cardio, gastro, espleno, hepático, celíaco, intestinal, renal. Seria mais ou menos esse nome assim. Um nome dizendo o nome de cada uma das estruturas do abdômen. Não tem sentido. Então é melhor dizer vago. Próximo. Então, a gente não estuda detalhadamente cada órgão com a sua inervação vagal. Geralmente, quem estuda isso é quem vai trabalhar naquela área. Exemplo, um cirurgião geral tem mais contato com o nervo gástrico do que eu, que sou neurocirurgião. Eu nunca vi um ramo gástrico do nervo vago. Mas eles trabalham, eles sabem exatamente onde está passando, eles cortam ou eles preservam conforme a necessidade. Então, um cirurgião geral, um urologista, ele sabe o ramo renal do nervo vago por onde está passando, ok? E preserva ou corta, dependendo da necessidade. Então, cada uma dessas estruturas, você tem um ramo e as suas especificações anatômicas também. Não cabe nenhum curso generalista, no caso, falar de cada um desses ramos. Mas eu posso apenas citar. Então, o nervo vago possui dois gânglios, o gânglio superior, o jugular, e o gânglio inferior, ou nodoso. Ele também passa pelo forame jugular. Ele desce ao lado da carótida interna e da artéria carótida comum, penetra no mediastino através do desfiladeiro torácico superior. O direito passa por cima da subclávia e o esquerdo acima do arco aórtico e por trás do hilo. Próximo ao esôfago, o direito para trás e o esquerdo para frente, formando um plexo. Esses ramos têm alguns locais que eles um se anastomosa com o outro e formam um complexo de ramos do nervo. E esse complexo de ramos do nervo nós chamamos de plexo. Próximo. E aí tem os diferentes ramos dos nervos. Eu gosto de perguntar na prova, cite 5 ramos do nervo vago. É um presente, né? Então, ramo da dura mater, ele vai para a fossa posterior. Ramo auricular, pele da face posterior do pavilhão auricular e parede posterior do conduto auditivo externo. Ramo faringeu, junto com fibras do nono, formam a cadeia simpática cervical. Ramo laringeu superior, ele vai para os músculos constrictores da faringe e os músculos cricotiroideu. Ele também participa da gustação. Então, o que nós chamamos de retrogosto é a inervação do nono. O nono, o décimo, ele inerva a epiglote, ok? Então, se eu perguntar quais os pares cranianos inervam, fazem parte da gustação, eu gostaria que vocês respondessem sétimo, nono e décimo. São esses 3 pares cranianos responsáveis pela gustação. Próximo. Ramo laringeu recorrente. Ele é muito importante para quem vai trabalhar com o pescoço e quem vai fazer traqueostomia. Então, quem for trabalhar a nível de urgência e que precisa fazer traqueostomia, anestesistas, né? É importante ele reconhecer e saber exatamente por onde está passando o nervo laringeu recorrente. Próximo. Próximo, por favor.
E aí vai, ramos cardíacos, ramos brônquicos, ramos gástricos, hepáticos, celíacos, renais, entre outros. Próximo. Então, olhem lá o 10º. Parece um resumo de todas as nossas vísceras, né? Tá, é pequenininho, mas esse é do Peter Duys, o 10º mostrando todos os órgãos da cavidade torácica e abdominal. Próximo. Também saindo a nível do ângulo ponto cerebelar. Próximo. Aqui, no Peter Duys, ele mostra em preto a parte sensitiva. Olhem lá para retrogosto, né, a parte da epiglote, ou para o glômus, ou para algumas áreas, outras áreas sensitivas. E a parte em vermelho, os músculos motores que o vago inerva. Próximo. Olhem para essa imagem abaixo e à esquerda, onde aparece o arco aórtico. O vago, a nível de direita, ele passa por baixo da artéria subclávia. E à esquerda, ele passa por baixo do arco aórtico. E ele sobe meio que lateralmente à traqueia. É nessa região onde tem o nervo laringeu recorrente. Quando você faz a traqueostomia e você mantém a sua linha média, você dificilmente vai lesar o nervo vago, o nervo laringeu recorrente. Mas o seu auxiliar, puxando lateralmente a ferida, né, a incisão, esse sim, o farabefe dele pode encostar no nervo e causar uma lesão. Então, quando vocês estiverem fazendo a traqueostomia, cuidado com a tração. Às vezes a gente tenta fazer incisões muito pequenas, mas as incisões muito pequenas, às vezes você precisa tracionar muita estrutura para conseguir o seu intento de canalizar a traqueia. Então, às vezes é melhor uma incisão um pouquinho maior, em que você não precise tracionar tanto lateralmente a traqueia, você tem menos risco de machucar o laringeu recorrente. Se isso acontecer, o paciente vai ficar muito feliz porque você salvou a vida dele e ele estava sem respirar, mas depois ele vai lhe processar porque ele perdeu a voz. Ele era um cantor e perdeu a voz e você machucou o laringeu recorrente dele e ele agora não vai poder mais ir para o The Voice e aí você vai pagar uma indenização para ele. Próximo. Mais uma vez, eu gosto de mostrar essa imagem, como é complexo a região ângulo-ponto cerebelar, e esses vários raminhos do vago estão aí espalhados. Próximo. Vago, terminamos. Os outros dois nervinhos são bem rapidinhos. Nervo acessório, 11º par craniano. É um nervo estritamente motor. Ele provém tanto do cérebro quanto da medula. A parte cerebral é o mesmo núcleo do nervo vago e do nervo glossofaríngeo. Então, é um núcleo ambíguo. Eu posso perguntar quais os pares cranianos formam o nervo ambíguo, o núcleo ambíguo? A resposta vai ser 9º, 10º e 11º. Próximo, a gente vai ver a parte medular ou espinhal. Então, o 11º, ele tem
uma parte que está saindo acima da decussação. Essa é a parte cerebral. E as outras que partem abaixo da decussação das pirâmides. Essa é a parte espinhal. Próximo. Tem uma imagem melhor. Próximo. Essa é uma imagem do Peter Duys. Então, tem um halo preto que é a representação do forame magnum, buraco occipital. Seria mais ou menos na decussação das pirâmides. Então, o primeiro ramo do acessório, ele está acima. Então, a gente diz que é a parte cerebral. E o que está abaixo, C1, C2, C3, C4, são o componente espinhal. Eles se unem, passam pelo forame jugular, que é esse pequeno aro agora em preto, e vão para... Olha como ele é próximo do nervo vago, mas ele vai inervar músculos. O esternocleido mastoideu e o trapézio. Próximo. Essa seria a maneira... Isso é uma imagem do De Jong, se eu não me engano, mostrando como testar o esternocleido mastoideu. Então, você segura com a mão o queixo do paciente, você está posicionado posteriormente, e com a outra mão, você testa a força do esternocleido. Você pode fazer de um lado e depois do outro. Próximo. Já o teste do trapézio, o trapézio é um músculo muito grande que tem uma inervação de vários ramos cervicais. Então, tem uma parte do trapézio que bota o ombro para cima, né? Tem uma parte do trapézio que fixa o braço no tórax. E aí ele está testando essa parte superior do trapézio. O examinador coloca a mão no ombro e pede para ele colocar a mão, botar o ombro para cima, né? Uma boa maneira também é como eu faço. O paciente ele tem que estar despido, né? Você precisa ver essas musculaturas. E eu peço para ele meio que empurrar a parede, fazendo uma contração. Essa maneira de empurrar uma parede, você olhando as costas, você consegue ver alguma atrofia dessa musculatura do músculo trapézio. Próximo. Observem esse trapézio esquerdo mostrando uma atrofia, tá vendo? Isso aí é uma atrofia do músculo trapézio. Um músculo do tórax em que a inervação é intracraniana e na região do ângulo ponto cerebelar. Então, um paciente ele chega para você com uma lesão dessa, você tem que pensar que a lesão pode estar na fossa posterior, no ângulo ponto cerebelar, ok? E aí deixa de ser uma coisa meio que ortopédica, mas passa a ter um comprometimento muito mais sério. Você tem que buscar a área que inicia o problema, que é lá na região ângulo ponto cerebelar. Próximo. Isso não é uma lesão do nervo, mas eu trouxe, isso é uma alteração hereditária, né, a distrofia miotônica, mas eu queria mostrar a vocês como é uma atrofia de esternocleidomastoideu.
Então, o paciente ele fica com esse pescoço alado, né? Parece um vampiro, né? O pescoço, tá? Os olhos não tem nada a ver, os olhos e essa face é típica da distrofia miotônica. Mas esse paciente não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar a atrofia do esternocleidomastoideu. Fica com esse aspecto de pescoço alar. Isso pode ser quando há um comprometimento isolado do 11º, você vai em coisa bem rara. Mais algum? Terminou. Próximo, por favor. Por fim, o nervo hipoglosso, que é o nosso 12º par craniano. Próximo. Próximo, por favor. A ligação do colega que estava passando caiu, aí eu acho que ele está retornando. Tá bom. Bem, o nervo hipoglosso também é um nervo exclusivamente motor, ok? O núcleo do nervo fica no bulbo, na fossa romboide, uma área triangular chamado trígono do hipoglosso. Como eu disse, ele é um nervo motor, né? Se eu perguntar assim, quais os pares cranianos motores, exclusivamente motores, como seria a resposta? O primeiro é motor? Não. O segundo é motor? Não. O segundo é o óptico, né? O terceiro é motor? Sim. O quarto é motor? Sim. O quinto é motor? Não. Exclusivamente motor? Não. O sexto é motor? Sim. Ele inerva o reto lateral. O sétimo é motor? Mas ele é misto. Ele tem a parte de gustação, né? O oitavo é motor? Não. O oitavo, ele é sensitivo. O nono é motor? Sim, ele tem um componente motor, mas não é só motor. O 10º é motor? Não é só motor, ele também tem um componente sensitivo. O 11º é exclusivamente motor? Sim, ele é exclusivamente motor. Só tem os músculos trapézio e esternocleidomastoideu. E o 12º, ele é exclusivamente motor? Também o é. Então, atenção que às vezes a gente gosta de perguntar isso. Quais são os nervos sensitivos puros? Quais são os nervos motores puros? Quais são os nervos mistos? Quais são os nervos que participam de sentido, que são aferências especiais, que significa que é um sentido. A audição, o olfato, ok? O equilíbrio, entre outros. Então, o nervo hipoglosso é um nervo motor e ele emerge entre a pirâmide e a oliva inferior. E interessante que ele passa por um canal chamado canal do hipoglosso. Próximo. Próximo, por favor. O nervo hipoglosso, ele está entre a pirâmide e a oliva, emergindo-se anteriormente ao tronco cerebral.
O trígono fica na fossa romboide, logo acima do trígono do vago, que é o trígono do hipoglosso. Então, é uma área do tronco cerebral onde tem um núcleo que vai formar o nervo. Próximo. Então, observem que como é um nervo só motor, então ele é só vermelho, não tem parte sensitiva. E qual é a função dele? Inervar os músculos da língua. E aí ele vai até a língua, tá? Próximo. Esses são os 3 principais músculos da língua: o estiloglosso, o euglosso e o genioglosso. São músculos que eles trabalham harmonicamente, ajudando na articulação das palavras e na alimentação, na mastigação também. Esses músculos jogam o alimento para cima dos dentes, né? Então, imagine que a língua, ela vive no meio de um triturador, envolto de todos os trituradores, e que a função dela é jogar, além da fala, tenta falar sem articular a língua, fica com uma voz estranha, né? Fanha, né? Ou uma língua presa. E, além disso, joga a comida para cima dos dentes e joga o bolo alimentar de um lado e do outro, né? Então, os movimentos são bem precisos. Próximo. Quando você tem um comprometimento da língua, o paciente ele pode ter um desvio da língua, da ponta da língua, e ele pode ter uma língua que a gente chama escrotal. Ela fica engelhada, tá? E esse engelhamento pode ser da língua toda, mas pode ser só uma parte da língua. A parte sensitiva da língua tá normal, a gente pode sentir o gosto, mas a motricidade pode estar comprometida. Você testa a língua com o paciente, você pede para ele abrir a boca e você observa a língua dentro da boca. E depois você pede para ele colocar a língua para fora. A língua ela tem que ir sem desviar de um lado para o outro. Se ela estiver desviando, ela vai desviar para o lado lesado. A ponta da língua vai para o lado lesado. Por quê? Porque o lado bom empurra para o lado ruim. Então, você observa que o desvio da língua vai ser para o lado comprometido. Eu acho que terminamos, né, gente? Professor, eu queria falar com o senhor sobre os seminários. Pode falar. Qual a data que o senhor quer fazer esses seminários? E também se tem a possibilidade de ser online, porque nesse final de semestre a gente está muito corrido. Por mim não tem problema nenhum, pode ser online. A gente programa uma data, divide a turma nos assuntos, nos respectivos assuntos, e 3 desses assuntos vocês apresentam para mim, e 2 desses assuntos você apresentam para a professora Gemima. Mas todos têm que participar de todos os assuntos. Sim, e dos assuntos que o senhor mandou para mim, os 3 do senhor, pode ser qualquer um dos 3 ou tem algo, esses tais assuntos é com o senhor, tais é com o Gemini? Não, independe. Se vocês quiserem Só ficar uma coisa mais tipo vias aferentes, vias eferentes, ser para um grupo, e a parte de vascularização arterial, vascularização venosa e líquor ser para um outro professor. Só mais para ficar uma linha de raciocínio única.
Tudo certo, professor. E as datas, o senhor tem que ser nessas segundas, ou é mais maleável, o senhor pode outro dia? Olhe, pode ser outro dia, se vocês tiverem algum problema na segunda. Eu preferia que fosse nas segundas, porque eu já me programo mais ou menos, sabe? Outros dias, tipo, na Certo, terça, eu dou aula para o sétimo. Aí pode chocar. Na segunda, no nosso horário, seria o ideal. tá certo, tá certo. Eu vou organizar com a turma, mas com o senhor pode ser online, né? Pode, por mim pode. Aí agora eu converso Tá com a certo, professora professor, valeu. Gemima, porque aí eu não sei se ela faz questão de ser presencial ou se ela aceita ser online também. Certo, eu vou falar com ela. Tá bom? Eu acho Tá certo, professor, prático obrigado. online, porque fica gravado, a hora que vocês quiserem, vocês assistem, e eu não preciso. É bom também. Certo, certo, Combinado. Alguma valeu. pergunta em relação aos pares cranianos baixos? Não tendo mais pergunta, uma boa tarde a todos. Boa tarde, professor.